Fala galera, muito boa tarde amigas e amigos do Flamília da Nação. Landim trabalha em silêncio para a construção do estádio do Flamengo. Traremos detalhes sobre novidades em relação ao vídeo de ontem que falamos do estádio do Flamengo e também alguns detalhes que a gente apurou sobre esse assunto. Outra notícia, Borussia Dortmund quer mesmo o De Arrascaeta? Informação que saiu lá no Calciomercato, jornal italiano, tabloide italiano, que trouxe essa informação e a gente vai aqui trazer tudo e muito mais para vocês aqui no nosso canal Flamília da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like, galera. O like é muito importante para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, mais pessoas possam acompanhar o vídeo. Então deixa o like agora antes de começar a assistir, dá essa moral pra gente. E outra, queria pedir a vocês, aí vai um pedido encarecido aqui do amigo Fábio. Só depende de vocês, cara. A gente está numa campanha para conseguirmos chegar a 100 mil inscritos ainda esse ano. Cara, a gente está batendo quase 94 mil. Dá uma moral pra gente. Ajude o Flamília da Nação a chegar a essa marca. Clica aqui embaixo no botão vermelho, inscrevendo-se no canal, acionando o sininho da notificação. Você nos ajuda e você se informa. Você gosta de informação em primeira mão do nosso Mengão? Então brota aqui pro Flamília da Nação. Galera, lembrando que o nosso parceiro principal é a 1xBet. A 1xBet é uma dessas casas de apostas uma das maiores do mundo, né? Tem aí participação, né? Patrocínio com Chelsea, com Liverpool, quer dizer, você consegue tanto apostar com facilidade, quanto também resgatar aquele valor que você ganhou com muita facilidade. E outra, né? Muita gente ganhando dinheiro aí nesse período de Copa do Mundo. Você está perdendo a oportunidade de ganhar o seu. Se você, inclusive, fizer o seu cadastro através do nosso link aqui e colocar o código promocional 1xFlanação, não esqueçam de colocar esse código, hein? Senão você não vai ter o seu depósito em dobro. Eles vão te dar dinheiro para você apostar. Quer coisa melhor do que isso? Muito mole, né? Não percam essa oportunidade aqui nesse link da 1xBet. Galera, vamos começar a falar do Flamengo. Antes de mais nada, dá uma debochada aqui nos rivais, né? O Vasco sonhou com Dorival e vai acordar com Maurício Barbieri. Dorival disse não ao Vasco e o Vasco está próximo de contratar o Maurício Barbieri. Essa SAF do Vasco, hein? Sonha com jogador e acorda com outro. Sonha com treinador e acorda com outro. Enfim, é engraçadíssimo, né? Outra coisa que a gente queria trazer aqui para vocês é sobre a questão do De Arrascaeta. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Eu costumo ir a fundo das notícias. Antes de trazer a informação para vocês, pura e simplesmente perguntando a empresários, e eu fiz isso ontem, eu vou a fundo para poder tentar apurar, porque assim, cara, muito empresário, ele acaba soltando a notícia, né, justamente com o objetivo de valorizar o seu jogador, e muita gente acaba embarcando nessa, né, como por exemplo o De Arrascaeta. O empresário dele, na boa, cara, é um perigo, né, é um perigo, e os empresários costumam realmente fazer isso para poder soltar aí, valorizar o seu atleta. Lembrem o que o empresário dele fez, e ele mesmo, quando jogava no Cruzeiro para vir para o Flamengo. O empresário tá doido para poder fazer uma transferência do jogador para a Europa ou para qualquer outro centro, porque o empresário ele ganha justamente na transferência do atleta. Então a gente tem que ter cuidado sim, né? Esses são os fatores contrários. Outro fator contrário, o desejo do atleta de jogar na Europa. Não acreditem nessa história de que ele está adaptado, que é o sonho dele jogar no Flamengo, que ele quer ficar por aqui, porque isso não é verdade. Ele está adaptado, ele é ídolo, ele obviamente quer ficar por aqui, desde que não pinte uma proposta da Europa, porque o sonho do jogador, né, não só do Arrascaeta, mas qualquer outro jogador, né, é jogar na Europa, cara. Você conversa com qualquer empresário, com qualquer jogador, os caras declaram isso de forma velada, é desejo de jogar na Europa. Agora, vamos para as situações favoráveis ao Flamengo. O Borussia, por característica própria, contrata só jogadores jovens e jogadores com perfil para saída ainda, para poder trazer o jogador e depois
revendê-lo mais à frente, ganhar dinheiro. É um clube que tem essa característica. Eu fui apurar, o Borussia contratou nos últimos, se eu não me engano, 3 ou 4 anos, eu não me lembro se foram 3 ou 4 anos que eu vi, apenas 2 jogadores acima de 25 anos. O restante são todos jogadores jovens. Então é importante que a gente possa destacar isso. Arrascaeta tem 28 anos, não é mais um garoto. E outra, a multa rescisória do De Arrascaeta, ela está entre 35 e 40 milhões de euros. Por que eu falo entre? Hoje é 40 milhões de euros. Mas a gente vai mudar de uma temporada para outra. E as multas dos jogadores, elas acabam também oscilando, mudando diante de uma temporada. Quanto mais próximo do fim do término do contrato, a multa diminui um pouquinho. Então vamos supor que ela caia um pouquinho para 35 milhões, mas hoje é 40, né? Ainda assim, eu fui buscar também, para vocês terem uma ideia, quais foram os 2 jogadores mais caros da história do Borussia. Os 2, eles contrataram o Haaland, que é um atacante, contrataram junto ao Ajax para substituir o Haaland. Então esse jogador chegou ao Borussia, agora recentemente, por 37 milhões de euros. Então assim, o Haaland, 37 milhões de euros. O segundo mais caro é o Dembélé, jogador que está fazendo uma ótima Copa do Mundo pela França também. Jogador de ponta, custou nada mais, nada menos do que 35 milhões de euros. Vocês acreditam que eles vão pagar 40 milhões de euros no De Arrascaeta? Cara, não vão. Então é balela, é história para boi dormir. Eles podem fazer uma proposta, mas será uma proposta muito abaixo, até porque se você olha no Transfer Market, o valor de mercado do Arrascaeta é 17 milhões de euros. Eles vão se basear nisso, vão fazer uma proposta dentro do valor de mercado, o Flamengo vai dizer não. Então eu acho muito pequena a chance do Arrascaeta sair do Flamengo nesse momento. Vocês podem ter certeza de que o Flamengo não aceita nenhum tipo de oferta por um jogador que é o craque do time, é o principal jogador. Não vai aceitar uma proposta inferior ao valor da multa. Isso aí eu tenho absoluta certeza por tratar-se do De Arrascaeta. Então a gente está trazendo aqui elementos para vocês poderem analisar se essa história do Borussia Dortmund é real ou não, né? Eles podem ter interesse. Agora, estão dizendo aí que vão pagar 250 milhões de reais. Não vão. Não vão, porque o histórico do clube mostra que eles não gastam tudo isso nas suas contratações. Ainda mais sendo um jogador que não é que tem uma idade avançada, mas que tem uma idade que o europeu valoriza muito menos, né? Ainda mais um clube que geralmente contrata jogadores jovens para ainda recuperar o investimento mais à frente. Então assim, na boa, podem ficar tranquilos que o Arrascaeta para o Borussia não sai. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o seu empresário. Eu costumo dizer que a gente sabe quem é a pessoa. Você quer ver? Experiência própria aqui. Você quer ver como é que... quer conhecer a pessoa, o seu amigo, a pessoa que você está lidando? Observe o comportamento dessa pessoa com as outras pessoas. Se o cara gosta de falar mal, né, chega para você e tá ali, fala mal de uma outra pessoa. Chega para o outro, fala mal de uma outra pessoa. Você pode ter certeza que ele vai falar mal de você também. Então assim a gente conhece a índole da pessoa. E o empresário do De Arrascaeta, ele fez isso com o Cruzeiro. É claro que numa condição completamente diferente, porque o Cruzeiro devia salário, ele sabia que o Cruzeiro passaria por uma dificuldade financeira e tal, mas forçou a saída. Essa é a verdade, por um valor inferior ao que o Cruzeiro queria. Eles estavam tentando forçar a saída. Então não tem jeito, cara. A gente tem que tomar cuidado com o empresário. Agora, dizer que eles vão pagar 40 milhões de euros, como está saindo por aí, não vão de jeito nenhum. E a gente deve sim, Flamengo é um clube hoje estruturado, não vai facilitar de forma alguma a saída do Arrascaeta. Eu estou tranquilo quanto a isso. Outra notícia que eu digo para vocês que é muito importante. Estádio do Flamengo, galera. A gente apurou ontem diante de uma pessoa da diretoria do Flamengo, ligada ao presidente Rodolfo Landim, que não é balela. O presidente Rodolfo Landim, ele tem uma ideia fixa na cabeça, que é a construção do estádio do Flamengo. E aí é claro que ainda a prioridade é o gasômetro. No entanto, a coisa ali está muito difícil e eles mesmos, né, o presidente, os diretores, todos confirmam isso, que é uma negociação dificílima. Então até quando o Flamengo vai insistir ali? Tem que avaliar-se outras áreas e estão fazendo isso. Aqui na Associação dos Moradores daqui da região,
vazou fotos e muitos comentários de que o presidente do Flamengo esteve no Catar reunido por mais de uma vez com empresários executivos da Carvalho Royskin, que é uma construtora. Para quem não sabe, a Carvalho Royskin é uma das maiores construtoras do Rio de Janeiro. Por exemplo, na Barra da Tijuca, o dono, que é o senhor Carlos Carvalho, ele é chamado de o dono da Barra da Tijuca, né? Diante de vários empreendimentos de sucesso que ele é o responsável, ele é o dono, ele construiu, enfim. Então, o Flamengo participou, o presidente Rodolfo Landim participou, foi visto pelo Catar algumas vezes com executivos da Carvalho Royskin. E claro, aí volta à tona aquela história do Parque Olímpico. O Parque Olímpico, ele pertence a Carvalho Royskin, né? Pode não ser o Parque Olímpico, pode ser uma parceria na qual o Flamengo quer construir o seu estádio e se associa a uma construtora, já que a Carvalho Royskin é uma construtora, também pode. A gente tem que avaliar uma série de hipóteses com relação a essa situação. E uma delas, sem dúvida nenhuma, que volta à tona é o Parque Olímpico, porque aqui, nos grupos aqui da região, eu moro em frente, para vocês terem uma ideia, olha, o Parque Olímpico fica exatamente ali, ó, do outro lado da rua, exatamente em frente aqui onde eu moro. E aí, volta à tona aquela história de, pô, vai estádio do Flamengo, vai ser aqui e tal, até porque, quando a gente foi da última vez lá no Parque Olímpico, tem mais ou menos uns 4 meses, estava sendo iniciada a desmontagem, né, desmontando, né, exatamente o local onde o GE publicou, porque foi no Globoesporte.com, né, publicou que seria a área que o Flamengo iria construir o seu estádio, que era onde era o parque aquático. E ali estava sendo desmontado, né? E eu não sei como está lá hoje. Daqui a pouco eu vou para lá e vou pegar imagens de como é que tá, se já foi desmontado, se paralisou, porque aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil é assim, né? Começa uma coisa e não para nunca, fica lá e não terminam, começa e não terminam, na verdade. Então a gente vai ver como está, até porque a gente tem que avaliar outras áreas, não tem jeito. E aqui, o que a gente pode destacar é o seguinte, existe sim uma mobilização. Ontem a gente conversou com o síndico aqui do condomínio, que é um cara muito influente, é um cara que, por exemplo, ele tem acesso ao governador. Para vocês terem uma ideia, ele estava até contando aqui algumas situações de melhorias e tal, que ele teve contato com o governador, propôs a questão do metrô vir até o Recreio dos Bandeirantes e tal. Então a gente vai fazer um bate-papo com ele também e ele vai explicar melhor essa situação. Mas ele disse, embora ele seja flamenguista fanático, né, ele não é a favor, não é favorável à construção do estádio do Flamengo aqui na frente, né, porque, claro, dificulta o acesso, aquela coisa de você ter nos finais de semana o direito de ir e vir prejudicado. E isso, embora você seja Flamengo, atrapalha para os moradores, isso é fato. E a Associação dos Moradores aqui da região está se mobilizando, e isso mostra, está se mobilizando para tentar impedir, junto ao prefeito Eduardo Paes, uma possível negociação do Flamengo com a Carvalho Royskin. Eles não querem que isso aconteça. Por outro lado, tem os comerciantes, as pessoas, por exemplo, os donos de hotéis, que todos eles são favoráveis e estão ávidos para que isso aconteça. Então a gente está atento. Gente, essa galera de associação de moradores, olha, eles são muito influentes. Eles têm muitos contatos e as informações chegam a eles primeiro do que chegam para a gente, né? Eles têm acesso aos governantes. E aqui não se fala em outra coisa. Já tem uma semana que em todos os grupos aqui da região fala-se desses encontros do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, com executivos da Carvalho Royskin e voltando à tona a possibilidade do Flamengo construir o seu estádio aqui na frente. Então o presidente Rodolfo Landim trabalhando em silêncio e ninguém sabe o que pode acontecer, se realmente o estádio será construído aqui na frente, se o estádio será construído no Parque dos Atletas, que é um pouquinho mais afastado, um pouquinho mais ali para outra área, mais próximo do Recreio dos Bandeirantes, se pode ser realmente no gasômetro com todas essas situações que têm acontecido. Enfim, a gente está aqui para trazer o melhor para vocês, e daqui a pouco eu vou ali do outro lado para poder mostrar a vocês como anda. É um terreno de 1.300.000 metros quadrados, 1 milhão. É um terreno que você construir ali 10 Maracanãs, por exemplo, construiria a cidade do Flamengo. É um negócio muito grande, né? E a gente vai mostrar para vocês. Quero pedir a você para que deixe o seu like,
é muito importante para nós. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, acione o sininho da notificação. Afinal de contas, você gosta de informação do nosso Mengão? Então brota aqui pro Família da Nação. Um grande abraço, até daqui a pouquinho no outro vídeo, mostrando o local onde pode ser o estádio do Mengão.